Oi mamãe, oi papai, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês 6 fraldas que não foram um bom investimento nesse ano de 2024. Agora fim de ano eu quero fechar mostrando para vocês as melhores fraldas, as piores fraldas, considerando que eu testei e conheci muitas fraldas, então foram apenas essas 6 que eu queria compartilhar com vocês. Cada experiência é sempre única e individual, mas aqui em casa cada uma com um motivo diferente que eu vou estar falando. Não deu muito certo, talvez você ainda não tenha testado, então vai ficar como dica aqui para você também. Então vídeos assim ajudam muito, então deixa like e se inscreva para não perder os próximos conteúdos. Então vamos lá, sem muita enrolação, eu vou pegando uma a uma e vou comentando com vocês o porquê que não deu muito certo, ou que eu não compraria de novo, ou que se fosse para comprar somente se fosse reformulada. Vou começar por essa aqui, que é uma versão Pants, uma fralda de vestir, né, fralda shortinho, que inclusive foi um lançamento que nós recebemos no início do ano, então vou começar por ela. Essa aqui é a fralda shortinho da Capricho, tá? Acho que agora já tem uma nova aí também, mas essa aqui foi a primeira que eles lançaram no início do ano. Nós recebemos ela e assim, gente, infelizmente não deu muito certo, tá? Eu tive muito problema de quebra, ela despencou bastante, eu não consegui fazer trocas assim para mais de 4 horas, foram trocas bem rapidinhas. E o principal motivo é porque deixou meu bebê molhado, sabe? Então, mesmo com poucas horas de troca, que eu considero 3, 4 horas, pouca quantidade, se você quer usar, por exemplo, no turno, aí você já não vai conseguir se o seu filho dorme a noite toda. Mas eu fiz testes noturnos, diurnos, e infelizmente aqui em casa não rolou no noturno, quando eu já vi ali que de manhã, né, eu tava fazendo as trocas. E eu já não conseguia deixar mais do que 3, 4 horas, e ainda assim meu filho tava ficando com a pele bem molhada, e ela exala muito cheirinho de xixi, um cheiro bem forte, sabe? Então, assim, até que a questão da fragrância do xixi, acho que não iria me incomodar tanto se deixasse meu filho sequinho, protegido, né? E não foi o que aconteceu. Então, eu não sei se foi uma questão no lote. Comenta aqui abaixo. Você já usou a fralda shortinho da Capricho? Você também sentiu a mesma coisa? Ela é uma fraldinha até macia, gostei sim. Ela é bem fina, ela tem a forma grande, ó. O elástico dela é sim confortável, ele estica bem. O ponto positivo é que ela tem a fita de descarte, então é aquilo. Eu sempre gosto de destacar os pontos positivos, mas esse ponto negativo dela, a gente pegou bem, né? Porque deixar o meu filho molhado e para fazer troquinhas rápidas, e se não me engano, no pacote acho que vem escrito que é para uso de até 12 horas. Então, assim, sugere que você pode usar uso noturno. Aqui em casa, pelo menos, que o meu filho dorme em torno de 9 horas, não foi uma fraldinha que eu consegui usar. Então, por esse motivo, eu considero uma das piores fraldas de 2024, infelizmente. A próxima fralda que eu vou mostrar para vocês, ela foi reformulada recentemente e teve um grande avanço, então eu fiquei em dúvida se eu colocava ela aqui no vídeo ou se eu não citava ela, porque eu acho que foi um grande benefício que teve agora que ela foi reformulada, mas ainda assim os outros aspectos dela pesam para mim porque continuam negativos. Eu estou falando, ó, da fralda Mili, tá? Essa aqui é a Love Care, que é aquela premium, e ela não era respirável. Hoje em dia é uma fralda respirável. Apenas se atente aí à data de fabricação dessa fralda, tem que ser uma mais recente aí para você conseguir pegá-la respirável, e no pacote também tá escrito, tá, que agora ela é respirável. No mais, gente, ela não mudou nada, tá? Forma, formato, inclusive até a estampa permanece a mesma. Então, se você pega assim, ó, só atira, provavelmente você nem vai saber é respirável ou não é, só se você fizer o teste mesmo, ou no pacote que você vai observar essa informação. Mas, Dai, por que que ela foi uma fraldinha ruim em 2024? Eu não tive boas experiências nas fraldas Mili, né? Porque o ajuste, a forma eu acho bem pequena, é uma fralda que eu considero assim, plástica, ela tem uma pegada gostosa, mas eu acho que ela ainda precisa melhorar um pouco para ser premium, só que agora eles trouxeram esse benefício dela ser respirável, e sim, eu acho isso muito positivo, realmente foi um grande avanço, mas mesmo assim, gente, para uma fralda premium, eu ainda não consegui fazer trocas maiores, sabe, mais espaçadas, ainda tivemos quebra e despenca, então eu acho que nessa parte da qualidade dela, o desempenho de absorção, ainda precisa melhorar, e pelo custo que ela sai para mim, onde eu moro, né, onde eu consigo comprar, aqui na minha cidade, na verdade, eu nunca via, mas online.
Então não vale a pena, sabe? Pesando na balança ao longo do ano, não foi uma das melhores fraldinhas assim. Eu comprei porque eu queria atualizar a resenha aqui, muita gente pedindo, muita mamãe pedindo, e eu gosto de trazer para compartilhar com vocês e também gosto de conhecer, né? Testar as novas, e eu achei que a gente fosse ter uma melhora nessa questão. Então só tivemos aí o grande benefício da respirabilidade, sim, é muito positivo, mas é aquilo que eu sempre falo com vocês, cada mamãe tem uma experiência diferente. Pode ser que você tenha usado a nova e não percebeu nada disso do que eu falei, mas eu sentia isso na versão antiga, continuo sentindo. Então eu acho que para ela ser premium, pelo preço que é, acho que algumas coisinhas poderiam melhorar, sabe? Mas tá aqui também nesse vídeo, então eu vou incluir ela. Fiquei na dúvida se colocava ou não, mas vou citá-la também. Essa foi uma fralda que eu estava assim em dúvida se eu compraria ou não, mas tive muitos pedidos para trazer. Essa é uma fralda da Araújo. É uma farmácia que talvez nem todas vocês conheçam, porque ela é aqui da região em Minas, tá? Que nós encontramos. E é uma fabricação própria da farmácia Araújo. Então, ao ver o pacote, não foi algo que me encheu os olhos, porque é um pacote que nem parece pacote de fraldas, porque não tem assim nada baby, não tem um desenho fofinho, não tem um mascotezinho, inclusive não tem um bebê desenhado. Então, se você chega assim na farmácia, você tem que ler ali que tá escrito baby para você ver que é uma fralda própria para bebê, sabe? E aí, olhando assim pelo pacote, eu imaginei que seria uma fralda plástica, então eu não estava com grandes expectativas com ela. Mesmo assim, comprei. Chegando em casa, me surpreendi demais com a maciez da fralda. Achei ela alta, achei ela super fofinha. Olha a estampa dela, que é uma gracinha, bem clarinho os tons, mas é muito fofa. Ela tem um ajuste legal que eu gosto muito, olha, que são aquelas orelhinhas laterais. Tem resenha dela aqui no canal, tá bom? Especificamente mostrando tudo pra vocês. Ela tem a orelha na frente, então é uma fraldinha assim que eu diria, tinha tudo pra ser perfeitinha. Quando eu comecei a usar com meu filho, eu percebi que é uma fralda que a absorção dela também não foi das melhores, sabe? A parte interna dela que deu uma grudadinha, essa parte soltou, grudou um pouquinho no bumbum. É uma fralda que se quebrou também, que eu também não consegui fazer trocas mais espaçadas. Ela saiu a tira, acho que 1,20, algo assim. Então, pela entrega, né, do que ela me deu no desempenho, também acho que, sabe, que não é assim um bom custo que eu paguei. Eu já paguei fraldas mais caras, bem mais do que isso, 1,50. Às vezes quando é um lançamento que vocês querem muito, dependendo da marca, já paguei até R$2 numa tira, trouxe resenha para vocês. Então o problema não é a gente pagar um pouquinho mais caro se você tem um bom desempenho da fralda, sabe? Uma fralda, por exemplo, que você consegue usar para uso noturno, seu bebê vai ficar sequinho, tranquilo mais horas, vai absorver legal, não vai exalar xixi, não vai arrebentar, por exemplo, aqui o elástico, enfim, aquela fralda que você paga com gosto, sabe? Então a questão não é só o preço, mas eu tô citando aqui para vocês uma média pelo desempenho dela, então o preço versus o desempenho aqui em casa não foi muito bom. É uma fraldinha que talvez eu compraria novamente se ela fosse reformulada e se vocês pedissem muito resenha para atualizar aqui no canal. Caso contrário, ao longo de 2024 é uma que eu quero incluir aqui no vídeo também, porque não foi assim algo que me despertou, sabe? Aquele, gente, vale a pena, compre até para troquinhas rápidas. A gente tem outras opções aí no mercado. Próxima fralda é uma fralda que ela foi reformulada também, se não me engano, acho que foi final do ano passado. E eu tava à procura dela, na captura dela, não consegui comprar online. Aqui onde eu moro não tem o Carrefour, então eu tive que ir até Contagem e comprar. E foi uma boa porque eu comprei, né, a gente acabou indo no Sam's Club, fiz uma boa escolha de uma outra marca de fraldas, comprei a fralda Pentes do Carrefour que eu gostei e trouxe essa aqui junto, que é a versão de fita. Essa aqui, gente, infelizmente ela caiu muito a qualidade, tá? Então, por essa queda no desempenho, hoje em dia eu não indico tanto para vocês. E teve muita mãe, assim, chuva de comentários que achou a mesma coisa que eu. Ela teve umas melhoras, sim, tá? Eu achei que ela ficou com a estampa mais bonitinha, ó, tá bem mais fofinha do que era. Ela tá muito mais macia e maleável. A outra você não conseguia fazer isso aqui, porque ela era mais durinha, mais rígida. Em contrapartida, ela absorvia legal, conseguia fazer uso noturno de até 6, 7 horas com a minha filha, o que na época era muito bom, porque ela dormia assim nessa faixa, sabe? Então era uma boa, principalmente pelo preço, né? Pelo custo dela, porque não é uma fralda cara, tá? Hoje ela tá mais macia, né? Ela tá um pouco mais fininha, só que ela caiu a qualidade, assim, eu tive muitos problemas, praticamente todo o pacote.
o elástico arrebentou, que esse elástico aqui, ó, na coxa. Com isso que arrebentou, ficou meio frouxo nas pernas, ela deu uma despencada, uma farofada, tive vazamento, coisa que com a outra não tinha, sabe? Só se eu deixasse mais do que 6 horas. Essa aqui, menos desse tempo, eu tive esses problemas todos que eu comentei. Então, avaliando um todo, tá, gente? O preço dela, pra mim, ela é barata, mas como eu tenho que ir lá buscar, porque eu não consigo fazer compra nem online, porque eles não entregam pra cá. Acho que tem na Shopee, mas avaliei tudo, assim, todo o custo pra comentar aqui nesse vídeo. E cada pessoa vai ter uma opinião diferente. Talvez você more do lado do Carrefour, você pode pagar 80 centavos na tira dessa fralda, ou 90, e pra você tá de boa. Realmente, para mim também seria, se fosse no intuito de umas troquinhas rápidas. Como eu já conhecia ela, a outra versão, comprei essa, eu achei que caiu bastante. Mas cada experiência é diferente e eu espero muito que a sua seja diferente da minha, porque é uma fralda barata, ela tem a forma muito grande, então você vai conseguir comprá-la. Por exemplo, o XG, você vai pegar um G, então vai vir mais fraldas no pacote, você vai economizar com isso. Então, tem que avaliar, tem que pesar na balança, tá? Eu tô avaliando com todas as outras fraldas que eu comprei ao longo de 2024. Essa aqui também considero uma compra que não foi das melhores. Esta fralda também foi reformulada e, gente, a gente fica assim até triste, né, de ver que muitas fraldas estão sendo reformuladas, muitas tiveram melhorias, tá? Vocês vão ver aqui no vídeo das melhores fraldinhas de 2024. Que muitas que foram assim, mudou para melhor. Mas a gente fica triste também de ver algumas que mudam e pioram, cai na qualidade, sabe? Tô falando dessa aqui, ó. Essa é a tripla proteção. A versão Huggies, tá? Da marca Huggies, na verdade. E é uma fraldinha, gente, que aqui em casa ela nunca foi boa, assim, uma boa compra. Eu ganhei muitos pacotes, agora com o Paulinho ganhei também. Então, eu usei porque ganhei. O ajuste dela, simplesmente ela não tem, então é uma fraldinha que ela dá uma marcada na coxa, ela incomoda na barriga, principalmente, gente, depois do tamanho M e tamanho G, que o bebê já está se movimentando mais. Tem bebês, inclusive, que usa fralda no tamanho M e G, nessa fase eles já estão até engatinhando, fica mais sentadinho, então fica desconfortável, mas não é só isso, é pelo fato da absorção também, que para mim não é das melhores. Acho uma fralda muito plástica, então assim, para os dias de calor também, é uma fase também que eu não gosto muito de usar essa fralda. Para uso noturno também, aqui em casa ela nunca segurou muitas horas, nem com a minha filha e nem com o meu filho. Então avaliando tudo isso, mas ela é bem em conta, né? Inclusive ela é mais barata da Huggies. Só que eu sempre penso, sabe, sobre isso, o que é caro e o que é barato numa fralda. Não adianta muito, né? Eu, Daiane, penso assim, né? Se você pensa diferente, comenta aqui. Se você pensa igual, quero saber sua opinião também. Se você paga, por exemplo, um valor nessa fralda aqui que seria uns, sei lá, uns 75 centavos. Se eu precisar trocá-la a cada 3 horas, isso eu tô falando dos bebês maiores, porque os pequenininhos, gente, até uma certa quantidade de meses, você vai trocar a cada 3 horas mesmo. Mas a gente tem que pensar que o bebê cresce, né? E eu tô falando aqui em todas as fases, todas as faixas etárias do seu filho. E aí quando o bebê tá maiorzinho, às vezes você faz umas trocas a cada 4, 5, ou precisa para uso noturno, vai deixar aí 8, 9 horas o bebê que já dorme a noite toda. Então, será que vai valer a pena? Você vai fazer mais trocas do que você faria de uma outra que você paga um pouquinho a mais? Que você sabe que vai deixar o seu bebê mais sequinho, mais protegido, que a fralda não vai despencar e vazar, e aí você vai ter que lavar mais roupa, lavar a roupa de cama, né, que você colocou ali no bercinho. Então, tudo isso também a gente tem que pensar o que é uma fralda barata, o que é uma fralda cara. Isso depende de cada mamãe, cada papai. Então, essa é uma fralda baratinha sim, mas por esses aspectos ela foi reformulada. Eu achei que ela não mudou, ela só mudou a estampa mesmo, que tá diferente. Fora isso, pra mim, ela já não era boa e continua não sendo, infelizmente. Essa aqui que eu deixei por último é uma fralda que eu estava com grande expectativa, Turma da Mônica Baby. Eu já testei todas as versões, já compartilhei com vocês. Também não foi a minha melhor experiência com essa fralda, eu acho que ela tem que melhorar em muitos aspectos também, principalmente em seu desempenho de absorção. Eu acho que deixa muito a desejar. É uma fralda de fita, tá? Não é cara. Aquela Pants, a de shortinho, eu acho ela cara, forma pequena, uma fralda dura, mas que é cara, sabe? Então não acho que vale a pena também e nem tem a fita de descarte. Já tem todas essas resenhas aqui no canal. Mas essa aqui, quando eles lançaram, gente, a Premium, eu falei, opa,
uma Turma da Mônica Premium, né? Deve ser realmente uma fralda premium, a nível de tudo, assim, de qualidade, a forma dela, eles devem ter melhorado bastante. Comprei, achei uma fraldinha lindinha, super fofa. Essa que eu tenho aqui é no tamanho M. Praticamente ela não tem algodão aqui na parte de trás. E eu tive muitos problemas, principalmente na fase M aqui, ó, com cocô explosão, que não parava dentro da fralda, porque praticamente não tem fralda aqui atrás. Uma quantidade de plástico na bundinha deles, sabe? Então ficava meio vermelhinho, no tempo de calor não deu muito para usar muito certo. A forma não é pequena, ela é minúscula. Essa aqui no tamanho M, por exemplo, ó, eu acho ela bem pequena, ela parece uma fralda P. Paguei caro nessa fralda, não achei ela nada barata e para o que ela me entregou, eu não gostei. Então é uma fraldinha assim que ela também não trouxe um benefício, por exemplo, de ser respirável, já que ela é premium e cara, né? Porque é a melhor versão da Turma da Mônica. Então ela tinha que vir com aquele plus, na minha opinião, e ela não veio, sabe? Então, talvez eu que tenha colocado muita expectativa também. Mas uma coisa boa é que ela, ó, é macia, ela tem ajuste aqui, coisa que as outras não tem, né? A outra de fita não tem. A absorção dela não foi legal. Foram essas as fraldinhas, que foram as minhas piores compras ao longo de 2024. Deixa aqui nos comentários se você também teve uma experiência negativa com alguma dessas fraldas que eu citei. Não perca o próximo conteúdo, que eu vou estar falando para vocês as melhores fraldas de 2024. Então, se aqui tivemos experiências ruins, aguardem que vocês vão ver no próximo vídeo. Tem muita dica, ó, chuchuzinho para passar para vocês. Te vejo aqui no próximo conteúdo.